Olá pessoal, eu sou Imaculada, psicóloga voluntária do Instituto Ela Educadoras do Brasil. Estou aqui neste momento falando um pouquinho com vocês do projeto Mãe Educadora e hoje nós vamos abordar um tema que na verdade é uma pergunta que geralmente a gente não faz no dia a dia, né? Você já se perguntou o que você fala sobre e para seu filho? Por que é muito importante a gente se perguntar isso no dia a dia? Porque tudo aquilo que você diz para o seu filho, principalmente na primeira infância, vai marcar toda a sua vida. Então, todas as suas crenças limitantes ou as suas crenças encorajadoras partem do princípio que tudo que ele escutou sobre si, na verdade, e tudo que foi confirmado na infância, ele leva para a vida adulta. Então a minha sugestão é que você sempre diga para os seus filhos coisas importantes dele ouvir, né? Claro que quando ele faz algo que não está dentro do combinado, aquilo que não está dentro daquilo que você corrigiu, que você educou dentro da sua própria casa, você precisa dar um limite, dialogar, conversar, refazer a rota. A gente sempre refaz a rota, né? Mas não é necessário nomear. Nós já falamos sobre isso no vídeo anterior e eu quero confirmar isso aqui. Porque é muito comum, vamos lá falar primeiro sobre aquilo que você diz sobre o seu filho, né? Chega uma visita e você fala assim, ele nunca come nada, nossa, é uma peleja, é desse jeito, não come, tá bagunceiro, tem que ver, né? Nossa, ele tá hiperativo. E isso, ele escuta e confirma isso como sua identidade e cria uma crença limitante. E isso vai para a vida adulta, certo? Então é muito importante quando você vai falar sobre o seu filho, diz que se você quer falar que ele não está comendo, você fala assim, olha, às vezes eu tenho que insistir um pouquinho, mas ele vai conseguir, né, filho? Porque você está perto dele, está ouvindo tudo que você fala sobre ele, né? Então você diz assim, ele é hiperativo, né? O hiperativo dá uma ideia de diagnóstico, né? E mesmo se seu filho já tem esse diagnóstico de hiperatividade, não precisa dizer isso na frente das pessoas, não precisa falar isso para ele, né? Se você estiver longe dele, inclusive, você pode dizer que ele está um pouco mais ativo, ele está aí com excesso de atividade, que você está trabalhando em cima disso, está acompanhando junto com a família e pronto. Se estiver perto dele, não precisa nem nomear, não precisa falar sobre aquilo que ele tem sido tratado, né? E se não for algo assim do diagnóstico, for algo do dia a dia, você pode dizer, ele é bem ativo, ele está bem agitadinho hoje, mas não nomeia, tá bem? Então, o que você vai dizer sobre o seu filho? Você vai enaltecer as suas características positivas. Sabe aquela história do copo meio vazio e o copo meio cheio? Você tem meio copo de água, né? E aí tem pessoas que vai dizer assim, ele está bem vazio. Outros vai dizer assim, ele está quase cheio. É essa lógica que a gente precisa utilizar para pensar nos nossos filhos, né? Claro, gente, eu também sou mãe. No dia a dia é bem complicado, desafiador. Os filhos não são perfeitos, nós também não. Mas se você enaltece, se você olha para o seu filho primeiramente e busca nele características positivas, fica mais fácil no dia a dia, né? Então busque primeiro tudo que o seu filho tem de bom e diga para ele, olha, você é meu amor, você é meu amado ou minha amada, né? Quando eu falo filho, estou incluindo aí meninos e meninas. Diga para ele o tanto que ele é amado, o tanto que ele é querido, o tanto que ele tem se esforçado, né? Você vai ensinar um para casa, não precisa falar com ele assim, nossa, ficou péssimo, né? De repente um para casa ali que realmente você não vai precisar, não vai poder mandar para a professora, né? Mas diz para ele assim, olha filho, você acha que você consegue fazer um pouco melhor? Eu acho que você dá conta, eu posso te ajudar a fazer um para casa um pouco melhor? Qual é a sua dificuldade? O que eu posso te ajudar? Né? Então isso vai criando um estatuto para a criança, um estado de ser que ela pensa assim, nossa, eu posso confiar na minha mãe, né? Eu tenho muitos defeitos, mas eu também tenho muitas coisas boas para pensar, né? Gente, e isso tem um impacto tão grande quando seu filho chegar lá na adolescência, porque ele sabe que ele erra, mas ele sabe que quando isso acontecer, os pais vão corrigir, mas ele também vai ter um reforço positivo em cima disso, né?
E falando um pouco sobre o que você diz para o seu filho, entra um pouco nessa lógica aí, né? Mas ao invés de você falar sobre ele com alguém, agora nós vamos perguntar o que você diz para seu filho, para sua filha, né? Então é um pouco disso, né? Você é muito importante para mim. Eu estou um pouco chateada porque aquilo que você fez não me deixou feliz, né? Eu te amo, mas o que você fez não foi legal. Então olha o que eu estou dizendo para vocês aqui. Não é fazer de conta que o filho não errou. Você vai dizer sim, você vai falar da ação, né? Não é assim, a mamãe está triste com você. Não, a mamãe está triste com o que você fez. Quando eu falo isso, quando eu separo a pessoa da ação, eu preservo o sentimento, eu preservo o lugar de afeto. Ele continua sendo amado, mas aquilo que ele fez, o seu comportamento não agradou a mãe, não agradou o pai. E isso é muito importante separar. Então sempre diga daquilo que ele fez, daquilo que você não gostou que foi feito. O que eu quero dizer com isso, gente? Que é possível destacar as qualidades, as características boas dos nossos filhos. Não é necessário enaltecer as características ruins. Ajude seu filho a desenvolver as suas habilidades e competências aí no convívio social. Se errou, refaz a rota. Nós vamos falar um pouco sobre isso no próximo vídeo, sobre a mochila da culpa. E aí, pessoal, baseado nisso tudo que nós estamos conversando aqui, vocês farão uma bela história. Não uma história perfeita, mas uma história baseada no amor e no afeto.